Olá, pessoas. Mais uma aula nossa, né? Nossa segunda aula virtual nesse molde por vídeo, né? E que a gente vai cumprir agora uma palavra, uma promessa que eu fiz na última aula, na primeira aula, né? Em que a gente disse que iria discutir com vocês a questão das estratégias de intervenção, já que a conclusão, né? Esse parágrafo parece ser famigerado, assim, causa medo em algumas pessoas e, em geral, isso se confirma com as notas, né? Em geral, os demonstrativos, né, aqueles boletins que informam sobre a avaliação, sempre criticam muito esse parágrafo e essa competência número 5, né, que é a competência em que se avalia a intervenção que você propõe para o tema que discutiu. Mais uma vez, meu nome é Adailson Henrique Miranda de Oliveira, ou Adailson Miranda, e minhas redes sociais estão aí para que vocês possam trocar ideias comigo ou tirar dúvidas sobre essa aula, as outras aulas. Fiquem à vontade, eu estou sempre à disposição de vocês. Vamos dar sequência, então, aos nossos estudos, ao nosso programa de estudos. Então, para começar, é preciso dar uma revisadinha. Vamos lembrar que eu propus na última aula, né, na primeira aula nossa, um tema ligado a essa discussão toda que se faz acerca da saúde no Brasil, da saúde pública no Brasil, pública e privada, né? Sobretudo por conta dessa pandemia aí que assola o mundo inteiro e aterroriza os brasileiros por conta da possibilidade de sobrecarregar nosso sistema de saúde e entrar em colapso, né? Eu disse a vocês na primeira aula que a gente não acredita que um tema muito específico, ou seja, ligado especificamente à pandemia do Covid, à pandemia do coronavírus, vá ser cobrada, porque é um tema muito incipiente, muito recente, muito novo, e, portanto, a gente acredita que vai ser um tema ligado a isso, ligado à questão da saúde, um tema acessório. É muito difícil que esse Enem, esse vestibular, né, desse ano, aborde uma temática que se distancie muito disso, a não ser que eles queiram cair no erro, né, de propor uma redação meio desfocada, porque o assunto mais discutido, sem dúvida alguma, é esse. A gente não sabe o que é que passa na cabeça, né, dos elaboradores da prova, do INEP, mas a gente pode supor que eles não podem negligenciar um fato de tamanha relevância, né? A gente viu na primeira aula, e a gente vai revisar agora, que é importante fazer a leitura correta desse tema, e aí a gente viu que eu preciso pegar o foco temático, que é, né, a ênfase que eu vou dar no meu texto, que é a promoção da saúde, sem perder de vista, é claro, a abordagem, que é o papel da escola nessa promoção da saúde, e a conjuntura ou o contexto no qual, ou sobre o qual eu vou tratar, ou no qual eu vou centrar a minha argumentação, que é o Brasil, certo? Vamos lembrar que se o tema não trouxer o local, ele pode trazer também um tempo, ele pode falar do tempo no século XXI, por exemplo, ou trazer tempo e local. Então, essa conjuntura, esse contexto, também vai ter o elemento tempo, certo? Então, vamos ler direitinho a proposta, né? Vamos ler direitinho o tema, deslocar esses elementos, inclusive é bom que você escreva na prova, né? Abaixo da proposta. Lembrando que além da proposta, né, do tema em si, nós temos os textos motivadores que vou lembrar, nunca é demais, que eles não podem ser transcritos. Eu não posso transcrever esses conteúdos na minha redação, eu posso apenas me basear, usar como inspiração para o meu texto. Ok? Numa outra aula, eu vou reservar um momento para ensinar vocês como trabalhar, como tratar, como utilizar esses textos de apoio, mas isso lá na frente. Ok? A gente viu também na aula passada algumas questões sobre a estrutura argumentativa. E a gente viu que todos esses parágrafos eles vão ter períodos, pelo menos 2, né, ou 3 períodos cada parágrafo. A gente viu que a introdução tem uma função no texto e ela precisa cumprir essa função. Qual é a função da introdução? Apresentar o tema, o foco temático e apresentar a tese, ou seja, o seu posicionamento, o modo como você vai defender, qual é a ideia central que você vai defender. Só para relembrar, essa tese ela é importantíssima para o texto porque ela vai nortear, ela vai ser a alma, né? O tronco
central da sua redação. Muito bem. Além da introdução, a gente viu o D1, que é o primeiro parágrafo de discussão, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, e nele a gente vai discutir também em no mínimo dois períodos, né, a primeira ideia, ou seja, o primeiro argumento ligado a essa tese que você apresentou na introdução. No D2 a gente segue essa mesma lógica, só que agora discutindo a segunda ideia. Vamos lembrar que é importante que você dê uma atenção ao D2, já que ele é um parágrafo que apresenta uma ideia mais forte, né? O D1 você discutiu, o D2 ele está se aproximando da conclusão e, portanto, tem que apresentar uma ideia mais forte. Não deixe o D2 mais fraco, com menos linhas, que é uma tendência, né? Você esgota tudo na introdução no D1 e faz um D2 fraco. É muito comum a gente observar, por exemplo, pessoas produzindo introduções extremamente extensas, assim, então colocam tudo que podem colocar na introdução, esquecendo que você precisa dar atenção ao desenvolvimento 1 e principalmente ao desenvolvimento 2. Sobre o desenvolvimento 3, né, a gente falou que ele vai trabalhar a terceira ideia, o desenvolvimento 4 trabalhará a quarta ideia, mas que a gente não aconselha esses dois desenvolvimentos porque eles não são imprescindíveis ao texto. Eles podem ser importantes, necessários, se forem, você coloca, mas a gente aconselha você produzir o texto com 4 parágrafos, ou seja, uma introdução, um desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e a conclusão, que é o parágrafo que a gente vai discutir hoje com mais dedicação, né, que é a questão da intervenção. E nesse parágrafo é bom que a gente lembre sempre que na conclusão você precisa apresentar uma proposta de intervenção que nem sempre é para um problema. Vamos lembrar que os temas de redação, eles podem apresentar problemas, mas também podem apresentar temas que são reflexivos. Aqueles temas que, na verdade, não trazem uma questão para ser resolvida, mas, às vezes, uma questão ou um assunto que é para ser mantido, preservado, ampliado, e a intervenção vai servir para isso. Vamos só relembrar, mais uma vez, que a questão da intervenção é fundamental. Então, ela corresponde à quinta competência e você tem que lembrar, se eu estou discutindo, por exemplo, o valor das relações de solidariedade, dos atos, das atitudes de solidariedade, né, de altruísmo da sociedade, a minha intervenção não vai combater isso, não vai impedir isso. Pelo contrário, a minha intervenção vai fazer com que eu estimule isso. Eu vou dar elementos, ou seja, eu vou indicar agentes, meios, recursos para que essa solidariedade se amplie. Se o tema for um problema, aí sim você vai apresentar intervenções que solucionem, que tentem minimizar o problema, solucionar o problema com estratégias para que se consiga dissolver, certo? Esse problema. Vamos também alertar com relação a problemas muito amplos, né? Então, é bom que você coloque em sua cabeça que a questão da conclusão dessa intervenção não pode ser, por exemplo, tratada com ingenuidade, com argumentos quase que fantasiosos, quase que beiram assim, a fantasia das mais ingênuas possíveis quando algumas pessoas querem, por exemplo, solucionar a fome, né? Então, é bom que você reconheça que a fome, a pobreza, né, a miséria, a violência, são temáticas extremamente complexas e que é preciso criar mecanismos para, pelo menos, minimizá-las. Porque quem está corrigindo sabe que se você, na sua redação, lá no seu parágrafo de conclusão, lá, 9 linhas, consegue resolver a pobreza, a fome e a violência, então você não devia estar fazendo nem vestibular, nem Enem, né? Você devia estar aí recebendo o Nobel da Paz, porque você conseguiu solucionar problemas que afligem a humanidade desde que a humanidade é humanidade, ok? Então vamos botar o pé no chão, inclusive você pode até reconhecer no próprio parágrafo
de que é uma temática extremamente complexa e que é preciso agir em tais direções para que minimize, comece o processo de combate, inicie o processo de enfrentamento, fica até mais razoável, mais inteligente até do que você propor algo absurdo, sabe? Uma fantasia. Uma outra observação sobre a conclusão é que a gente precisa ter uma noção clara sobre a possibilidade de sua intervenção. Ou seja, você não pode apresentar uma intervenção inexequível, que não pode ser realizada, que não tem como ser concretizada, né? Aquelas intervenções que não serão possíveis. Então, a viabilidade dela, ok? Então, como é que você testa isso? É muito interessante você observar quem são os agentes promotores daquela realidade e quem são os agentes que podem, né, contribuir com a intervenção. Então, não vou dar um exemplo bem clássico que é assim. Eu falo sobre a gravidez na adolescência e coloco na minha intervenção que a família é que vai ser o agente para resolver a questão. Mas a gente tem que lembrar que a família, ela está envolvida no problema, então é preciso salvar primeiro a família, né? Antes de qualquer coisa. Então, é bom lembrar, só para que a gente não fique nessas construções que qualquer avaliador, com o mínimo de discernimento, de crítica, vai perceber que não funciona. Há outros chavões aqui, e eu queria chamar a atenção, com relação a alguns aspectos do começo da conclusão. Há alguns termos clichês que as pessoas usam, do tipo, diante do exposto, frente aos argumentos supacitados, que são, na verdade, frases copiadas aí de outras redações e que viraram clichê. Assim, você tem 9 milhões de pessoas usando, tem 6 milhões de pessoas copiando. Então, eu acho que é preciso inserir alguma criatividade nesse início de parágrafo para que você não fique nessa argumentação meio que chula mesmo, né? Com pouca criatividade. É hora de testar, então nós estamos treinando. Você que pegou o tema anterior, estudou o tema, tentou elaborar a conclusão, agora é hora de dar uma revisada, observar se essa conclusão está dentro ou não daquilo que a gente considera ideal. A gente só não, né? Os critérios do Enem, os critérios de avaliação do Enem e das principais universidades do país, ok? Então, dito isto, feitas essas observações, vamos então seguir. Uma coisa que a gente discutiu na semana passada, não, né? Na aula anterior, porque ela ainda está disponível para vocês. Na aula anterior foi a questão das estratégias de repertório, que vão estar em todos os parágrafos. Nós apresentamos, para começar nosso trabalho aqui, nessa nova modalidade virtual, apresentamos 4, né, intervenções. Eu estou com intervenção na cabeça, mas 4 estratégias de repertório e que eu disse a vocês que é apenas um pedacinho do iceberg que é o repertório. Quer dizer, na verdade, nós temos 40 estratégias de repertório, são estratégias diferenciadas, e só para relembrar, repertório é aquele conteúdo que você traz, que você construiu, inclusive no seu processo de leitura de mundo, no seu processo de acesso a bens culturais, como música, obra de arte, né, teorias, ciências, obras, né, que você acessou e que você usa para dar, né, um lastro à sua argumentação, fortalecendo. A gente falou que o suporte, por exemplo, ele é uma estratégia extremamente simples de usar e muito interessante, muito forte. O suporte, ele pode ser institucional, quando eu pego uma instituição para dar lastro ao que eu estou afirmando. Como eu disse a vocês, esse suporte também pode ser teórico, eu pego uma teoria para dar suporte ao que eu estou dizendo, e ele pode ser também um suporte científico, ou seja, quando eu uso uma ciência, uma área do conhecimento para dar suporte à minha argumentação. A alusão, que é muito conhecida, né? Ela pode ser histórica ou geográfica, a gente já explicou isso na aula anterior.
A citação também muito conhecida, mas a gente precisa lembrar que tanto a alusão, né, quanto a citação, ambas elas têm um probleminha, que é o fato de que muita gente pega alusões e citações completamente distantes do tema e coloca na redação, fragilizando no lugar de fortalecer. A gente está tentando combater isso com essas aulas aqui com vocês, né? E por último, a gente apresentou a referência, que é quando eu uso uma obra e o que essa obra trata para fortalecer a minha argumentação. Só para relembrar aqui uma questão importante. A referência, ela pode ser de obras científicas, filosóficas, podem ser de obras da música, né, obras de arte. Ela pode ser uma obra, por exemplo, ligada à literatura universal, à literatura regional, e pode ser também uma referência legislativa, quando eu pego um estatuto, né, uma lei, um código ou a própria Constituição para fortalecer os meus argumentos, certo? Uma lei e tal. É também uma estratégia extremamente interessante e que é pouco usada porque muita gente prioriza o uso da citação e da alusão e meio que esquece a força, né, da referência e às vezes até do suporte, ok? Aí vamos agora à nossa aula de hoje, o foco de nossa aula de hoje. Então vamos lá, as estratégias de intervenção, aquelas que vão constituir a conclusão do meu texto. Veja, a proposta é de um AMA. O que é esse AMA? Uma sigla que vai fazer referência à ideia de agentes, meios, ações e metas, certo? Cada um cumpre uma função na intervenção. A gente diz a vocês que é importante que vocês se apresentem pelo menos 2 conjuntos, 2 grupos, né, de AMA. Quer dizer, é preciso que ter pelo menos 2 estratégias de intervenção, 2 intervenções, porque é muito difícil você conseguir fazer uma intervenção eficiente com apenas uma proposta de intervenção, com apenas um agente, com apenas um meio, uma ação e uma meta. Então, o que se sugere, que parece ser razoável, é que você apresente pelo menos 2, ok? Então, essa proposta de AMA, ela vai estar sendo organizada da seguinte maneira por vocês. Ó. Os agentes é basicamente responder a essa questão. Quem são ou quem serão os responsáveis, né? Ou quem será o responsável, se for pela ação. Então, a primeira coisa, assim, a minha intervenção é uma ação, certo? Vamos lembrar lá na proposta de redação, quando se fala, por exemplo, que é importante que o aluno, ou que o candidato, né, não o aluno, mas o candidato, ele apresente uma proposta de ação social, não é? Então, fica subentendido que é importante ter uma proposta de ação social que parta também da sociedade. Por isso que a gente sempre considera que é importante ter um agente social, né? Eu acredito que é melhor, inclusive, ser o segundo agente, do segundo AMA, né? Porque fica mais forte a sua intervenção, a sua conclusão. Então, quem será o responsável pela ação? Que agente é esse? A gente precisa selecionar. Selecionando esse agente, o restante fica bem mais tranquilo. Porque o que seriam os meios? Ou seja, através de quais recursos esse agente ou esses agentes irão realizar a ação, né? E por último, né? Ainda não é o último, mas eu teria as ações, ou seja, qual é a ação, né? Para realizar que medidas? Então, quem serão os responsáveis, através de quais meios, para realizar que medidas? E agora sim, o último, com que metas, né? Com que finalidade? Enfatizando, destacando que finalidade. Então, com esses 4 elementos, eu vou ter uma intervenção que nós chamamos de detalhada, certo? Há um detalhamento dela. Alguns alunos falam assim, mas Adailson,
Olha eu falando comigo de novo, é uma tendência, né? Eu falar comigo de modo bem esquizofrênico, mas vamos lá. Alguns alunos dizem, Adailson, me explica aqui uma coisa. Eu queria entender aqui, nesse processo todo, se eu tenho que seguir essa ordem do tipo, botar um agente, depois o meio, depois as ações, depois as metas. Não, não há necessidade, certo? Então, eu posso começar pelo final, eu posso começar ali pelas metas, dizendo, buscando concretizar um país mais justo e digno, cabe, aí eu vou para o agente, ao governo federal, ou aos três poderes, ao legislativo, ao executivo, ao judiciário, aí eu posso colocar as ações ou os meios. Então, vamos imaginar que eu coloquei as ações, aprimorar as leis do país e as instituições públicas, né? E aí vou para os meios, através de uma ampla reforma, entende? Eu tenho como fazer esse jogo, eu não tenho necessidade, na verdade, de apresentar todas essas questões, todos esses elementos, de uma maneira assim, sequenciada. Assim, não há uma sequência. A ordem em que eu apresento esses elementos não vai alterar o resultado. Ok? Então, você pode tranquilamente fazer um jogo aqui para contemplar a sua maneira, o seu estilo. Eu vou defender de novo aqui. A minha é uma defesa que eu faço sempre, de que você precisa definir teu estilo, teu gosto, tua maneira, seu caminho, seu modo de produzir o texto, ok? Então vamos imaginar que você tenha feito sua conclusão, seu texto, né? Eu passei esse tema semana passada, quer dizer, na última aula nossa, e aí você pegou o tema, produziu, e agora na aula você está fazendo uma revisão aí da proposta de intervenção. Você vai ler o seu texto e vai observar lá o seguinte, seu parágrafo de conclusão apresenta os agentes, os meios, as ações e as metas, seja lá em que ordem for, ele apresenta esses dois conjuntos, essa proposta, né, de AMA aparece na sua conclusão? Bom, se não aparece, é a hora da gente treinar aquilo que nós chamamos de reescritura. Você vai pegar o seu parágrafo de conclusão e vai reorganizar ele, tentando inserir esses elementos, caso eles não estejam lá, ou tentando organizá-los, caso eles estejam lá, mas estejam de maneira desordenada, certo? Vamos só relembrar que, do ponto de vista da estrutura desse parágrafo, a estratégia, né, de intervenção, a intervenção, ela vai ser apresentada no meio, né? Então, ela vai ficar entre outros dois períodos que seriam o primeiro período em que eu resgato a tese, resgato o argumento tese, confirmo ele, ratifico ele, e o último período que seria o desfecho, e que eu disse a vocês, caso não dê, caso não consiga, fique muito extenso, você pode, lá na meta, né, desfechar, fechar, encerrar o parágrafo e excluir esse último período, que ele é opcional. Vamos só para destacar, quem está com dúvida ainda com relação à estrutura desse parágrafo, que é o parágrafo de conclusão, vá lá no nosso vídeo anterior e você vai ver lá no slide toda a organização, toda a explicação com relação ao modo como você deve estruturar esse parágrafo, ok? Muito bem, eu trouxe aqui para vocês algumas sugestões de agentes, de meios, né? De ações. Agora, lembrando, é óbvio que eu não trouxe sugestão de meta, porque a meta ela vai depender estritamente, né? Ela está ligada de maneira indissociável ao que? A proposta de redação, ao tema. Então, essa finalidade ela vai estar ligada, linkada ao tema. Se você está vendo esse vídeo, né, está vendo essa aula, e você não está entendendo, volto a dizer, assista a aula anterior, porque você vai ver, por exemplo, a sugestão que eu dou lá com relação a esse tema que nós estamos discutindo isso, uma sugestão para a composição
do parágrafo de conclusão, certo? Aqui nós vamos ver alguns exemplos de agentes que podem servir para esse tema, mas também podem servir para outros tantos temas, para diversos outros temas que você, porventura, venha a escrever, ok? Lá no futuro, inclusive comigo aqui. Vamos lá. Ó, primeiro grupo, o primeiro setor que eu vou apresentar para vocês é o setor público ou os agentes públicos ou estatais, né? São as proposições com agentes públicos. Então, os três poderes do Estado são, na verdade, os agentes desse grande setor, né? Os três poderes que seriam o poder executivo, né, que cuida da administração pública, do governo. Então, a gente está falando aí do prefeito, do presidente, do governador, né? São os representantes do poder executivo. O poder legislativo, que também é eleito, né, que são os nossos senadores, deputados federais, deputados estaduais, né, e também os vereadores. E, por último, o judiciário, né, na figura do STF, como a maior instância, né, no nosso país, e aí, junto a ele, também nós temos os tribunais de justiça, né, o CNJ. Então, uma coisa que eu gostaria que vocês fizessem é, inclusive, fazer uma pesquisa sobre os agentes que estão dentro desses conjuntos, né? Por que eu estou falando isso? Porque é importante que, caso você queira especificar, então é inteligente você, por exemplo, mencionar alguns órgãos que estão ligados a esses três poderes, né? Então, o executivo, então, tem a seu controle, né, ao seu comando, a força policial, então a polícia, então tem a polícia federal, a polícia estadual, né, a militar e a civil, eu tenho a polícia do exército, mas tem outros órgãos. Então tem uma série de órgãos que estão ligados ao poder executivo, como o SUS, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, né, os ministérios, as secretarias, né, as agências públicas estão ligadas ao poder executivo. O poder legislativo, eu acho que não é interessante você fazer uma especificação muito assim restrita, porque o interessante é você usar Congresso Nacional, porque Congresso Nacional reúne aí a Câmara de Deputados e o Senado, e você não precisa tá esmiuçando isso, perdendo, né, espaço, tempo, na verdade, da sua argumentação. Com esse detalhe, você coloca Congresso Nacional ou pode colocar Poder Legislativo, né? Caso o tema seja um tema ligado aos municípios, aí você pode colocar a Câmara de Vereadores. No caso do Estado, a Assembleia Legislativa, certo? Se eu estiver falando muito rápido, pausa o vídeo. Pausou? Volta o vídeo e aí você anota esses elementos. Porque é bom ter, inclusive, um caderno para que você vá registrando essas informações para que depois você pesquise, né, na própria internet. O judiciário, eu tenho, como eu falei, o STF, eu tenho os tribunais de justiça, mas eu também tenho alguns órgãos do tipo o CNJ, né? O Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão fiscalizador e é muito importante, muito poderoso, né, nesse processo todo, porque ele avalia algumas dinâmicas, ele fiscaliza algumas dinâmicas do próprio Poder Judiciário. Há também um órgão muito interessante ligado a esse grande setor, que é o setor público, que é o Tribunal de Contas da União, o TCU. Tribunal de Contas da União, TCU. Esse Tribunal de Contas, ele é muito interessante porque ele é quem fiscaliza o uso da verba pública, a atividade realizada pelo Poder Executivo, e ele pode ser usado como um agente muito interessante na hora que você for fazer sua argumentação de conclusão, né, a sua intervenção. Veja, esses três poderes, eles estão ligados a algumas estratégias, alguns meios. E aí eu queria que vocês ficassem atentos. Através de que recursos, de que meios os três poderes, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, podem atuar? Eles podem atuar através de projetos, inclusive projetos de lei, de programas assistenciais, de incentivos fiscais. Inclusive esses incentivos fiscais, eles vão
acionar um outro setor, que é o setor privado, né? Quando ele dá incentivos fiscais, por exemplo, para empresas que apoiam ou preservam, né, o meio ambiente ou apoiam iniciativas de preservação do meio ambiente. Há os recursos setoriais, recursos destinados a setor, né? No caso do legislativo, eu tenho ainda os estatutos, os códigos, né, legais que podem ser estratégias, meios extremamente eficientes, embora a gente saiba que a lei sozinha não resolve, mas a lei ela é um passo importante no processo de ordenamento, de controle da sociedade. Além disso, nós temos as comissões, as juntas, que são ligadas ao Poder Judiciário, então que podem atuar no sentido de punir de maneira mais célere, mais rápida, de maneira mais coerente. O combate, inclusive, ao sentimento de injustiça que nós temos no país tem muito a ver com a atuação do judiciário, também do legislativo, mas mais do judiciário no cumprimento da lei, na sua atuação junto à sociedade, punindo os atos que contrariam o ordenamento jurídico, né? Então, além desses meios, há outros, mas aqui eu tenho um conjunto até razoável e suficiente para que você elabore uma conclusão. Se você usou um agente público, dá uma olhadinha, pega seu texto, observa se você apresentou esses elementos, se eles estão distribuídos de maneira, né, coerente, porque se você fizer essa revisão de sua redação, essa reescritura, você com certeza vai aprimorar, vai aprender, inclusive, a dar consistência a esse parágrafo tão importante da sua argumentação, certo? Um outro elemento que eu queria chamar a atenção de vocês é que você pode fazer um link entre esses agentes, no caso os públicos, e um repertório. Então, eu trouxe para vocês apenas, a título de sugestão, um repertório aqui para agentes públicos. Então, um repertório ligado aos 3 poderes do Estado, muito rico, é o livro, é uma referência, né, do livro do Espírito das Leis, de Charles Montesquieu, que foi publicado na França em 1748, certo? Essa obra é importante por quê? Porque ela é uma referência que vocês deveriam dar atenção e usar, inclusive, no texto. Nessa obra, Charles Montesquieu, ele, na verdade, organiza os 3 poderes do Estado. É ele quem define isso já na modernidade, né? Porque antes alguns já tinham citado isso, mas é ele quem define o modo de funcionamento, inclusive harmônico, ele que defende a harmonia entre os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, nessa obra, Charles Montesquieu, ele categoriza por que esses 3 poderes precisam atuar dessa maneira, e você pode usar essa referência para enriquecer a sua conclusão, obviamente mencionando que, agindo da maneira como você vai estipular lá, cada poder estaria cumprindo aquilo que está estabelecido na obra do filósofo francês Charles Montesquieu, do Espírito das Leis, publicado em 1748. Enriquece, dá força, é interessante. Muito bem, vamos passar para outros agentes. Vamos pensar aqui agora nos agentes cidadãos, né? Os agentes sociais, e que está ligado, obviamente, à sociedade civil organizada, e nela a gente vai ter as associações, né? Associações de bairro, né? A gente teria também aí as OCIPs, que são organizações da sociedade civil de interesse público. Organização da sociedade civil de interesse público, esse S aí minúsculo é porque está no plural, então OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, ou, no plural, organizações da sociedade civil de interesse público, que é uma nova modalidade de atividade da sociedade civil organizada, muito interessante, muito importante para a produção do seu texto. Mais uma vez, eu queria chamar a atenção para aquela polêmica envolvendo a questão da sigla. Devo ou não devo colocar ela por extenso, né? E depois colocar a sigla entre parênteses.
Bom, isso vai variar muito do seu estilo de escrita e vai depender também do tipo de sigla que você está usando. Se ela for de conhecimento amplo, geral, não tem problema você colocar ela entre parênteses, ou desculpa, sem o parêntese, né? E sem descrever. Se ela for de uso pouco conhecido, é interessante você descrever, você colocar ela por extenso, né, para que evite a ideia de que eu não sei o que significa, certo? O que eu estou chamando de sigla conhecida é ONU, a ONG, por exemplo, IBGE, né, OMS. Agora, no caso da OCIP, talvez seja interessante você colocar, porque como ela é um conceito novo e quem corrige não tem essa obrigação, né, de conhecer, de saber o que significa, seria interessante você colocar ela por extenso, embora seja uma sigla grande, né, mas se sua letra for uma letra, né, que oportunize isso, dá para colocar. Nós temos as ONGs. As ONGs eu gosto muito delas, elas têm uma atuação muito importante. Inclusive, nesse momento, elas têm ajudado muito em comunidades como as comunidades indígenas, né? São elas que estão tentando operacionalizar, inclusive, o controle da pandemia, né? E no quesito de saúde, elas têm uma atuação exemplar. Podem ser usadas, sim, podem ser citadas. Eu estou falando isso porque há uma ressalva em relação às ONGs, principalmente porque nos últimos anos muitas ONGs se envolveram em questões nada dignas de elogio, né? Mas é possível usar sim. As ONGs aí, a ONG, você sabe que significa organização, né, não governamental. São as organizações da sociedade civil que não estão ligadas, não têm, na verdade, não são atreladas ao poder público, ao poder do Estado. E eu tenho também os conselhos, e os conselhos aí entram no lugar dos sindicatos, porque são os conselhos profissionais que têm um poder mais reconhecido, inclusive, hoje, do que os próprios sindicatos, e pode ser usados também como agentes da sociedade ou agentes cidadãos, certo? Muito bem. Aí eu tenho alguns meios, né? Algumas estratégias que esses agentes podem usar e que tem a ver diretamente com a mobilização coletiva, alertas comunitários, amparos sociais, fiscalização, denúncias, reivindicações. São meios, né, que podem ser utilizados pelos agentes cidadãos, ok? Uma coisa que eu acho interessante para vocês aqui é que vocês podem também, nesse caso, dar uma atenção especial a esses agentes, porque é importante que a sociedade se engaje no processo de intervenção, certo? Isso, inclusive, está lá na própria proposta de redação. É interessante, é importante que haja, sim, essa participação da sociedade. É importante que você insira a sociedade nesse processo. Eu trouxe para vocês aqui também um repertório ligado a isso que você pode ou não usar, é apenas sugestão. Qual seria o repertório para agentes, né, cidadãos? A obra do Cidadão, de Thomas Hobbes, né, um filósofo inglês, que foi publicada em 1642. Essa obra, né, seria uma referência, né, esse repertório. Essa obra, ela trata justamente disso, desse papel, da relevância, inclusive, do cidadão, da sociedade, no processo, né, de construção, de enfrentamento dos problemas, né, que aflige a sociedade. Então, é tranquilo, dá para ser usado, acho que fica até enriquecedor você empregar esse tipo de referência. Eu gosto muito da referência, então eu sou suspeito para falar. Caso você não queira, não é apenas sugestão, como eu disse a vocês, apenas uma sugestão de repertório que você pode usar aí para enriquecer seu parágrafo de conclusão, caso você queira. Vou repetir, né? Agora, é importante que haja, sim, um agente cidadão, um agente social em sua intervenção. Então, você pode colocar um público e um social, pode colocar, além do público, você pode colocar um agente acadêmico, que a gente
quase não fala, a gente pouco trata deles, né? Que são os agentes ligados às instituições de ensino e pesquisa, né? Universidades, centros de pesquisa, grupos de pesquisa e as agências de fomento, né? Agências de fomento pesquisa como CAPES, né? Que e os fundos, né, que financiam a pesquisa no país. Essas instituições, elas têm um papel social, uma função social muito relevante e que a gente não pode esquecer, a gente não pode negligenciar. Essas universidades e centros, né, grupos, agências de pesquisa, elas têm uma função social, um dever social, e elas precisam ser cobradas disso, apresentando, inclusive, esses agentes lá na sua proposta de intervenção. Veja, principalmente nesse tema, né, que é um tema ligado à educação. Então, eu posso usar programas de responsabilidade de engajamento comunitário, a socialização de conhecimento, que é bastante interessante. Inclusive, essa socialização de conhecimento é um dever, né? Ela precisa ser feito, né? Eu preciso socializar, democratizar o acesso ao conhecimento. E aí, se eu quiser usar esses agentes, principalmente num tema como esse, que é um tema que, né, oportuniza esse tipo de construção, eu posso usar como repertório a gnoseologia, que aí agora não é mais uma referência, é um suporte, né? Um suporte teórico. A gnoseologia é a teoria do conhecimento, que é uma área, né, da filosofia que cuida sobre questões ligadas ao conhecimento, a função do conhecimento, a importância dele, o papel dele. E é a gnoseologia, né, que na verdade ganha corpo na Europa do século XVIII, que pode dar suporte, se você quiser, ao argumento de que cabe sim à educação o cumprimento desse dever social, desse dever, né, comunitário de socializar informações, socializar alertas para que a sociedade tenha práticas que promovam a saúde, né, assumam uma consciência promotora de saúde, ok? Além dos acadêmicos, né, a gente tem aqui o quarto conjunto, que são os agentes privados, e que a gente precisa lembrar. Na verdade, a gente lembra muito dele quando a gente vai citar a mídia, né? E eu tenho muito receio disso. Porque tem uma galera assim que acha que a mídia é quem vai resolver tudo. Então você fala de educação de crianças, a pessoa está lá colocando que a mídia, cabe à mídia educar as crianças. Veja, cabe à mídia educar as crianças. Quer dizer, é o tipo de argumento que qualquer pessoa com discernimento mínimo vai perceber uma grande fragilidade, uma grande ingenuidade, porque não compete à mídia isso, compete a outros agentes, a escola, a família, mas não a mídia, né? A mídia pode ser amparo a esse processo e ela precisa ser estimulada para isso. Nos agentes privados, além da mídia, entram todas as outras empresas, né? O setor produtivo, e aí vamos lembrar a agricultura, a pecuária, a indústria, e também entra o comércio, nesse segmento aí empresarial, certo? E aí eu tenho programas de responsabilidade social como meio, né? Outro meio seriam os projetos de engajamento comunitário, os informes publicitários, né? Que também são de competência desse segmento, que pode ser usado na sua redação nesse tema ou em outros tantos, a depender de sua criatividade, de sua vontade, de seu, né, desejo de incrementá-los na sua conclusão, porque dá assim um bom caldo, uma boa consistência. Tem alunos mais audaciosos que fazem assim intervenções com 3 propostas, né? Com 3 amas. Eu não acho que seja fundamental, mas há quem se arrisque, né? Se atreva a esse tipo de composição. Veja, para repertório, né, desse tipo de tema, eu então estou apresentando para vocês aqui a Constituição Federal, o artigo 170, a Constituição Federal de 1988, que é aquela chamada de Constituição Cidadã, né, a Carta Magna do país, e que traz no artigo 170
justamente essa função social daquilo que é privado, ou seja, a função social daquilo que é iniciativa privada, certo? Então, esse segmento empresarial ou iniciativa privada, esses agentes, eles têm sim um papel social e você pode, inclusive, como repertório, finalizar a conclusão dizendo que, agindo dessa maneira, eles estariam correspondendo à expectativa ou aquilo, né, que diz, determina, estabelece a lei máxima do país, a Constituição Federal, em seu artigo 170. Isso desde 1988, ok? Veja, e é essa composição aí de nós temos 4 grandes segmentos, né, 4 grandes setores que podem ser usados na minha intervenção, para compor a minha intervenção, devem servir de parâmetro para você avaliar a que você produziu, ok? Então, pega o que você produziu, dá uma olhada se você caminhou nessa direção, avalia, reescreve para que você finalize seu texto e entregue para a gente corrigir. E aí, como você vai fazer isso? Em breve nós vamos apresentar para vocês os caminhos para que isso aconteça, ok? Só para finalizar aqui nossa discussão, eu queria relembrar vocês que aqui quem está falando é o professor Adailson Miranda, e nossas redes sociais estão aí para que você possa tirar dúvidas, manter contato. Mais uma vez, eu queria deixar um abraço para vocês que são parte de minha família e pessoas que eu tenho respeito, admiração, torço muito e que quero só bem. Então, quem quiser manter contato, tirar dúvida, eu estou sempre disponível aqui para que vocês possam estabelecer esse contato, ok? As redes sociais estão aí novamente dizendo um grande abraço, a gente fica por aqui e a gente se vê certamente na nossa próxima aula a ser postada aqui no meio virtual. Grande beijo, tchau, tchau.